Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Tom. No último vídeo, eu estava contando um pouco da minha história, né, como que eu cheguei no mercado publicitário, eh, e eu queria dar continuidade nessa história, né, só para vocês entenderem. Comecei a trabalhar, né, em agência de publicidade, para valer mesmo, em 2014, porque de 2011 até mais ou menos 2013, eu estava tentando empreender, eu já tinha aberto meu CNPJ, estava prestando serviço para algumas empresas, né, na área de mídia, né, que, como eu tinha falado, né, antes as agências de publicidade, elas consideravam, né, o profissional que trabalhava com tráfego um profissional de mídia. Só que isso foi mudando com o tempo. Por quê? Porque a área de mídia, ela começou, ou no caso a área de tráfego, ela começou a se separar das outras áreas com o volume de informação que essa área gerava. Então, por exemplo, antes, o profissional de mídia ele conseguia vender um espaço publicitário para um veículo, um portal, para um blog, alguma coisa assim, para uma TV, uma rádio, um jornal, e conseguia de bonificação ganhar, né, nesse caso, a, a mídia digital, né, de forma gratuita. Só que com o passar do tempo, com tanto de informação, de dados que as plataformas foram capazes de entregar, as agências começaram a entender que precisava ter um profissional específico para cuidar do digital. Então, o cara começou a ser contratado como um não era gestor de tráfego, é como se fosse, entre aspas, um analista de mídia, né? Um analista de mídia júnior. E bem nessa época aí eu tive a oportunidade de trabalhar na primeira agência de publicidade. Então eu entrei pegando uma conta gigantesca, com um investimento para lá da casa de R$ 1 milhão por mês. Imagina, para mim aquilo foi um susto, porque eu nunca tinha trabalhado, né, profissionalmente em uma agência. Então, tipo assim, tudo que eu estava criando, todo o sistema que eu estava criando na minha cabeça de como que era fazer tráfego, ele era totalmente baseado na minha experiência que eu tinha de forma empírica, porque eu nunca tinha trabalhado em agência, nunca tinha conversado com nenhum profissional sobre. Eu simplesmente peguei, percebi que Facebook dava para fazer anúncio e Google dava para fazer anúncio e fui, me joguei de cabeça e comecei a me virar. Por exemplo, a gente não tinha o YouTube para poder aprender como a gente tem hoje, né? Então foi assim uma mudança para mim muito grande e eu me recordo até hoje que quando eu entrei nessa primeira agência de publicidade, é, eu tive um diretor que ele me falou o seguinte: Cleiton, a gente vai ter uma grande mudança tecnológica, né? Eu estou falando de 2014, a gente está falando de 12 anos atrás. A gente vai ter uma grande mudança tecnológica e quem tiver interessado em estudar de verdade essa área de mídia digital, cara, vai ser uma das profissões mais importantes do mercado daqui a uns anos. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou tentar me dedicar para aprender cada vez mais sobre essa área. Por quê? Porque assim, eu já tinha vindo do mercado da área comercial e eu queria muito migrar para essa área de publicidade e a forma que eu conseguia de entrada era pela área de mídia. Só que aí, nesse momento, começou a acontecer uma transição que as agências começaram a separar. O profissional de mídia era o profissional que realmente fazia os planejamentos e fazia principalmente mídia off, enquanto os profissionais de mídia digital eles ficavam dedicados só no digital. Por quê? Porque tinha que configurar anúncio, tinha que subir campanha na plataforma, tinha que mexer em texto, tinha que fazer relatório, tinha que gerar análise, tinha que passar insights para o cliente, que era uma coisa que ninguém tinha. Então imagina, em 2014, para eu conseguir pegar um relatório, fazer uma análise de dados desse relatório e entregar a informação para o cliente. Ninguém sabia. O que era impressões? O que era impactos? O que era frequência? O que era cliques? A gente não tinha essas informações. Ninguém sabia direito. Então a gente estava se adaptando a esse mercado na época. É, eu tive essa primeira experiência numa agência e a primeira experiência que eu tive foi muito ruim, porque eu descobri que o mercado publicitário é feito de psicopata, cara. Feito de psicopata, assim. A primeira agência que eu entrei, ela me fez querer desistir da área de publicidade, porque assim, era uma coisa insana, cobrança por resultado insano, e era muito pior que a área de vendas. Por quê? Porque lá eu descobri que se eu investisse R$ 1 milhão do cliente no mês, a agência ainda ganhava 20% de comissão. Então eu comecei a entender um pouco sobre modelos de cobrança nessa época. Então, se eu investisse 1 milhão, a agência ganhava 200 mil. E não era uma coisa muito ética, era resultado por resultado. Eu tinha que entregar anúncio, mesmo que o cliente não estivesse tendo performance. Né? Na época a gente mandava o tráfego para uma landing page, então já existia, né, a página de captura no caso, e a agência mesmo falava assim, cara, é o seguinte, pra gente que é agência, a gente tá pouco se lixando pro resultado do cliente, o que eu quero é que esse R$ 1 milhão seja investido e eu ganhe os meus 200 mil.
Então aquilo para mim não me soava como algo muito ético, né? E eu tive uma primeira experiência com a agência de publicidade muito ruim, e por conta dessa agência eu praticamente desisti da área. Eu me lembro que eu fiquei trabalhando nessa agência durante 6 meses, até que um dia eu tive uma prima que faleceu, e a minha mãe queria, né, ir nesse velório dessa prima. Eu cheguei no meu diretor e falei, cara, eu preciso sair um pouco mais cedo que minha prima morreu. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, mas quem morreu foi ela, não você. Você tem que ficar aqui porque a gente precisa entregar o projeto. Cara, aquilo me fez, assim, tipo, repensar totalmente a carreira, porque eu falei, será que o mercado publicitário é todo dessa forma? Né? E eu até fui conversar, né, com a menina do RH depois sobre isso daí, né? E ela falou pra mim assim, infelizmente o mercado publicitário vive de muito ego, né? Quem geralmente trabalha nesse mercado gosta de se aparecer, o pessoal não tem muita paciência e etc. Você vai sair dessa agência aqui, que é uma agência relativamente pequena, se você for pra uma média é muito pior. E aí isso daí fez eu repensar, né? Fez eu repensar um pouco a minha carreira na época. Então, assim, imagina, eu saí da área comercial, depois eu fiz um planejamento para conseguir entrar numa agência de publicidade. Quando eu entrei, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida, né? E tinha tudo aquilo que todo mundo sabe. Chegava sexta-feira, geladeira de cerveja lotada de Heineken. Chegava na quarta, pizza. Comprava 10 pizzas. Então, tipo assim, os caras compravam muito, né? A... Comprava as pessoas, né? Com comida, com brinde, com um monte de coisa. E no final das contas, o pessoal ficava doente trabalhando lá, né? E aí eu tive que tomar uma decisão, né, que foi uma decisão de sair do mercado publicitário. Né, eu fui estudar TI, né, inclusive na época até consegui arrumar um emprego na área de TI. Comprei uma máquina de canecas para poder fazer caneca prensada e empreendi um tempo também com esse equipamento, né? E nessa época aí eu praticamente desisti da área de publicidade. Praticamente, eu falei, não quero mais trabalhar nessa área. O que aconteceu? Quando eu entrei nessa área de TI, como eu sou muito comunicativo, eu comecei a lidar só com máquina, só com computador. Então, tipo assim, eu consegui emprego numa empresa para poder trabalhar com manutenção de micros. Eu não tinha experiência nenhuma experiência. E quando eu comecei a ficar dentro de um laboratório o dia inteiro trabalhando só com computador, eu comecei a perceber que não era a minha área. Essa área de TI não era para mim. E aí eu tive a grande sacada, né, de mandar meu currículo para uma agência, porque eu falei assim, não é possível, será que todas as agências são iguais? Será que todas são realmente iguais? E aí coloquei meu currículo no mercado. Eu falei, cara, se meu currículo estiver bom, alguém vai me chamar. Na época, se não me engano, eu acho que eu coloquei num site chamado Trampos, se não me engano, que é da área de publicidade. E aí, no outro dia, eu coloquei o currículo, no outro dia uma agência me chamou. Eu falei, cara, eu acho que isso deve ser um sinal de Deus para eu voltar para o mercado publicitário. Saí um dia mais cedo do trabalho que eu tinha na área de TI, fui nessa agência, fiz a entrevista, no outro dia os caras me chamaram para trabalhar com eles. Eu falei assim, não é possível. Eu preciso voltar para o mercado, então, de publicidade, né? Então, mesmo saindo do mercado publicitário, né, mesmo saindo ali das agências e indo trabalhar na área de TI, eu continuei estudando sobre tráfego, porque era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu lembro que em 2014, nessa época que eu entrei na agência, Twitter tinha acabado de lançar sua plataforma de ads, a gente tinha Facebook, né, a Meta estava evoluindo muito na questão dos anúncios, o Google Ads já estava voando, né, enfim, começaram a surgir várias outras plataformas de ads do mercado nesse momento. Então o YouTube estava começando a se mostrar uma ferramenta bem importante para vídeos e etc. O Instagram também estava chegando bem devagarinho, então assim, eu falei, poxa, eu vou continuar estudando essa área porque eu acho que é uma área que eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa questão de divulgar coisas, de vender e assim por diante, né? Então eu continuei fazendo os meus estudos nessa área. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei meu currículo no mercado e realmente fui chamado para uma agência para voltar. E aí tive a brilhante ideia, né, de trancar minha faculdade na área de ciências da computação que eu estava fazendo na época. Porque eu sempre fui assim, cara, quando eu tô querendo trabalhar numa área, eu gosto de aprender, eu gosto de me capacitar e não me sentir burro naquela área. Eu gosto de tentar dar o meu melhor, tanto na parte acadêmica, de aprender, enfim, e na parte prática também, né? Eu sempre sempre me considerei um bom profissional nesse aspecto, né? E aí eu tranquei minha faculdade de ciências da computação, né? Que foi legal, o tempo que eu fiquei lá, quase um ano, né? Tipo, estudando esse curso foi muito legal, aprendi muita coisa. Eu descobri que o quanto eu era ruim em matemática, porque ciência da computação te exige muito nessa área, e acabei aceitando a proposta da agência e voltei para o mercado publicitário. Lá eu percebi que o problema das agências, muitas vezes,
é a própria gestão. Porque quando eu estava nessa outra agência, que esse diretor me falou esse negócio da minha prima, que ela tinha morrido e eu estava vivo, eu senti que o que me fez querer sair de lá foi a gestão. Quando eu entrei nessa outra agência, no começo, eu comecei a perceber que os donos da agência também tinham uma forma de gestão muito parecida. Eles mentiam pra gente. Eles mentiam, eles falavam que a situação da agência estava difícil, etc. E não era verdade, a gente sabia, porque tinha os clientes, pra você ter uma ideia. Pra gente não saber quanto que eles ganhavam de comissão, a gente não sabia nem qual que era a verba de mídia dos clientes. Sabe como que funcionava? A gente fazia parte de subir anúncio, de fazer relatório, de fazer otimização, mas quem fazia o bid diário de investimento era só o gestor. Ou seja, você do nada entrava na ferramenta, tinha R$ 1.000 lá por dia, do nada você entrava, tinha R$ 5.000 por dia. E aí a gente perguntava, qual que é a verba oficial do cliente? Ele não falava. Por exemplo, cliente pequeno que investia pouco, eles não falavam. Por quê? Porque a agência, ela sabia que se eu soubesse quanto que os clientes investiam, eu ia ter uma noção de quanto eles ganhavam de comissão e ia conseguir perceber o quão pouco eu ganhava naquela agência. Então, assim, esse mercado publicitário, ele começou a ficar para mim meio ruim, porque eu estava começando a entender que, mesmo depois de todo o tempo que eu quis para entrar, o meu modo de trabalho de 2010 até 2013, trabalhando por conta própria com publicidade, ele era muito mais ético. Porque quando eu tinha que trabalhar com alguma empresa, era uma relação muito legal entre cliente e prestador de serviço. E quando eu ia para as agências trabalhar, eu não me sentia dessa forma. Eu sentia que não existia muita ética, não existia muita transparência dentro do mercado publicitário. E como a gente lidava com números, precisava ter transparência, precisava ter ética, né? E aí eu comecei a maquinar nesse período que talvez ter a minha própria agência de publicidade poderia ser uma boa. Trabalhar de acordo com meus valores, ter clientes que realmente condizem com os meus valores que eu acredito, e foi aí que eu comecei a pensar numa transição de carreira. E, assim, você que está querendo começar a trabalhar na área de mídia ou na área de criação, que está fazendo faculdade, não desanima, tá? Existem agências muito boas para você trabalhar. Mas hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta oportunidade, às vezes vale muito mais a pena você já começar pensando em empreender, né? Porque tem muita gente que está compartilhando experiência, porque na minha época não tinha tanto vídeo no YouTube como a gente tem hoje, que ensina muita coisa, né? Agora, hoje, é possível você abrir um negócio do zero, sem você ter tido experiência no mercado e aprender, porque tem muita gente disposta a ensinar bastante coisa aqui na internet. Então, esse foi meu relato, né, sobre como eu acabei chegando no mercado publicitário, né? Foi depois de muita insistência, né, depois de muito prospectar agências para tentar trabalhar, eu consegui entrar na minha primeira agência de publicidade, peguei um projeto super grande, e aí eu comecei a sentir que o mercado publicitário não era ético, comecei a sentir que o mercado publicitário existia muita falsidade, não tinha muita transparência, nem com as agências e os profissionais, e nem entre a agência e os clientes. O que tinha de número maquiado, cara, era absurdo, era absurdo. E o que fez eu mudar e querer ter uma empresa foi exatamente isso. Primeiro que eu já tinha, né, como eu disse no vídeo anterior, o meu CNPJ, então já era tipo um empurrãozinho para conseguir abrir o meu negócio. E segundo que, tipo, cara, não dava para você lidar com gestões tão ruins e com trabalhos tão, sei lá. Enfim, foi uma fase. Eu precisava passar por isso para poder tomar aquele empurrão, né? Tomar aquele chute na bunda e dar um passo para frente, né? Que é aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente não consegue entender o que a gente está fazendo nesse momento, mas quando a gente olha para trás e liga os pontos, a gente vai percebendo que tudo que a gente vai fazendo faz sentido. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você puder deixar a sua curtida, comentar, compartilhar com algum amigo que está estudando publicidade, só para poder entender um pouquinho. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre o mercado publicitário, tá? Eu vou trazer bastante coisa. Eu ainda estou criando uma linha de criar conteúdo, enfim, estou tentando aprender. Não é difícil, né? Ou, é assim, é só você virar a câmera e falar, mas assim, estou tentando ainda pensar nas melhores formas, criando roteiros, vendo os tópicos que são importantes, que eu quero trazer um pouco mais de transparência sobre esse mercado publicitário e falar um pouco também como que a minha empresa tem atuado nesse mercado de forma mais transparente. Eu também, que eu vou deixar o link aqui, eu estou gravando um curso chamado Curso PDM, que é um curso de planejamento de mídia. Por quê? Eu sempre falo, antes de você colocar qualquer real na plataforma, é importante você planejar primeiro. Da mesma forma que você planeja uma viagem, da mesma forma que você planeja a compra de um carro, de uma casa, tudo que envolve dinheiro, que é investimento, você precisa se organizar para você poder fazer essa aquisição. Então eu fiz um curso para ajudar. Atendimento publicitário, que às vezes precisa ter que apresentar para um cliente um plano de mídia, ele não entende nada sobre aquelas linhas e aquelas colunas que ele vê no Excel. Para um profissional de marketing que recebe um plano de mídia da agência e não entende nada daquilo,
né? Para o cara que é gestor de tráfego, o cara que trabalha fazendo anúncio também, então esse curso pode ajudar, tá? O lançamento dele vai ser dia 15/8, e mesmo que você não me conheça, né? Eu quero que você clique aqui no link que está aqui na descrição, vá na minha landing page, vê um pouquinho da minha experiência, se quiser, acesse o LinkedIn, me encontra lá para você ver. Eu tenho bastante experiência na área de publicidade digital, né? Tentei me profissionalizar como um profissional de mídia, por quê? Porque ser só gestor de tráfego para mim não era uma coisa legal, até porque eu tive algumas demandas de agências que envolvia offline, né, que envolvia o que a gente chama de out of home, OOH, que é com outdoors, busdoor, relógios de rua e assim por diante. Então eu fui obrigado a aprender um pouco mais sobre mídia. Então eu tive que ir lá nos primórdios, eu tive que ir atrás de livros, eu tive que ir atrás de conteúdos de mídia das antigas, mesmo de antes da internet, para poder entender os conceitos e depois conseguir aplicar. Então, se você quiser aprender um pouco mais, sair um pouquinho desse olhar de gestão de tráfego, que é só internet, e olhar um pouco mais para a mídia no quesito publicidade, então esse curso pode te ajudar. Até o próximo vídeo.